Paz do Senhor a todos, pode se assentar. Abra comigo no livro do segundo Samuel, capítulo de número 20. Amém? Louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Que Deus venha falar com todos nós nessa noite, porque a palavra é para nós que estamos aqui e por isso estamos alegres, porque estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Segundo Samuel, para tanto eu preciso ler alguns versículos para que a compreensão da palavra fique melhor aplicada, amém? Deus seja sempre exaltado, glorificado, que o Espírito Santo opere em nosso meio, como já tem operado nesse culto, em nome de Jesus. Podemos ler? Segundo Samuel 20, a partir do versículo 1, estarei lendo alguns versículos. Diz assim: Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao rei, desde o Jordão até Jerusalém. Versículo 4. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém ele demorou-se além do tempo que ele tinha designado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que, porventura, não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém, para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeão, Amasa veio para eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas. E não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Versículo 14. E passou por todas as tribos de Israel, até Abel-Bet-Maaca, e todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela disse: Ouve as palavras da sua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem, do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Amém?
Uma das consequências do pecado do rei Davi, ela foi profetizada por Natã. O interessante é que no palácio real havia uma casa essa destinada a dois profetas, Natã e Gade. A história é bem conhecida. Davi, ele deseja uma mulher por nome de Batseba. O que eu quero pontuar de imediato é que provavelmente há uma probabilidade do nome original dela não ser Batseba, tendo em vista que Bat significa filha e Seba é uma variante de Sheva, que no hebraico significa 7. Então provavelmente era a 7ª filha. Mas o que eu quero mencionar é que Davi, quando ele comete este pecado, este adultério, quando ele toma por mulher Batseba, ele está na tranquilidade do seu palácio, quando Deus, ele leva e instrui uma mensagem ao profeta Natã. Esse profeta se levanta e vai até o aposento do rei para lhe contar uma parábola. A parábola era que havia 2 homens. Um homem era um homem muito rico, que possuía muitas ovelhas e também muitas posses. O outro era um viajante, que possuía uma única ovelha. O profeta continua contando a parábola, dizendo que este homem rico foi e pegou a única ovelha deste viajante e fez um guisado. E assim ele se deliciou desse guisado. A ira se acende no coração de Davi. Davi fica muito nervoso, muito irado, e ele declara uma sentença para o homem dessa parábola: digno de morte é esse homem. O profeta então redargue novamente e diz: este homem é tu, Davi. E a partir de então, o profeta continua e aplica 3 sentenças. A primeira: a espada não se apartará de sua casa. A segunda: Deus suscitará dentre os seus contra ti. E a terceira: tomará das tuas mulheres e dará ao teu próximo. As 3 sentenças se cumpriram na vida de Davi. Onde há profeta, o pecado não prevalece. Onde há profeta, a glória de Deus se manifesta e a verdade do Senhor triunfa. E foi assim na vida de Davi. As 3 sentenças começam a acontecer. Aminon, ele deseja a sua irmã, a sua meia-irmã Tamar. Acaba por acontecer um incesto. Ele violenta a sua própria irmã. Absalão, seu irmão, arquiteta um plano de 2 anos, até que consuma o plano matando Aminon, ferindo também a todos os demais filhos do rei Davi, tendo em vista que eram alguns. Nessa ocasião, Absalão passa a ser exilado. Davi fica muito triste, porque ele amava todos os seus filhos, portanto amava Aminon. A primeira sentença se cumpre. A espada entra para dividir a sua casa. No decorrer da história, Absalão fica exilado. Ele recebe o perdão de Davi. Ele ficou 3 anos fora e depois de 3 anos ele volta para Jerusalém. Só que ele volta com uma intenção ruim, com uma intenção má. E assim começa a surgir o plano para a segunda sentença ser decretada. Por 4 anos ele planejou afrontar o seu próprio pai, o rei Davi, e usurpar o trono de Israel. A história conta que ele comprou uma carruagem com cavalos diferenciados, cavalos fortes, viçosos. Ele pegava essa carruagem e colocava uma distância da porta, dos portões da cidade. E quando as pessoas voltavam da audiência com o rei, ele questionava-lhe acerca do que tinha sido decretado, e ele dizia mais ou menos assim: se eu fosse o rei, eu faria de outra maneira. Olha só,
essa sentença sua foi julgada de uma forma. Ah, mas se eu fosse o rei, eu julgaria de outra forma. E assim ele foi minando a visibilidade de Davi, a sua justiça, a forma de governar o reino. Ele foi obtendo crédito para si durante esses anos, até que ele pega e faz uma reunião um pouco longe, um pouco distante, e convoca ali alguns homens. Esses homens, eles iam entrar em Jerusalém e tomar o trono de fato. O mensageiro chega até Davi e avisa do fato que estava sendo ali planejado. E Davi, vendo a situação que era grave, ele vai fugir. Ele vai deixar as suas concubinas, sendo 10 delas, em Jerusalém. Vai fugir com seus homens, com seus servos, e não vai levar comida nenhuma. Absalão invade Jerusalém. Davi foge de lá. Ele vai pegar as concubinas de seu próprio pai, armar uma tenda em cima, no terraço do palácio, e vai as violentar. No mesmo local onde Davi desejou Batseba e cometeu o pecado, Absalão agora arma uma tenda e violenta as mulheres. Era possível ver a situação a olho nu. Isso tudo como uma afronta ao próprio pai. Assim, a segunda sentença está se cumprindo. A terceira também. Um da própria casa se levanta e as mulheres de Davi são tomadas pelo próximo dele. Davi se refugia. Quando ele está caminhando, ele vai passar pelo caminho das oliveiras. Na ocasião em que ele está caminhando descalço, com a cabeça coberta, também os seus servos com a cabeça coberta, eles não diziam nada, eles só choravam. Chega um mensageiro e fala que Aitofel, o seu melhor amigo, se uniu ao partido dos rebeliados. Absalão agora é o rei. Alguns homens vão com Davi. Itai, por exemplo, era um homem de Gate, um filisteu. Ele é orientado por Davi para ficar em Jerusalém, sendo ele um estrangeiro. Talvez teria trabalho para ele lá, mas ele decide acompanhar o rei Davi. Absalão agora é inimigo. Aitofel agora é seu inimigo também. Ele vai ter um encontro da banda do Jordão, depois de atravessar o Jordão, com 3 homens que vão sustentar ele, porque ele foi sem comida, sem alimentos. Subi, Maquir e Barzilai vão ajudar o rei e também os seus servos. O interessante é que com esses homens, não foram só eles 3, mas uma grande multidão de pessoas, sendo os de Deus 600. Nos momentos difíceis da vida, aquele que nós achamos que são nossos companheiros, acabam revelando o seu caráter e acabam tornando inimigos. Aqueles que não têm a ver com a situação, acabam se tornando uma mão amiga, um braço amigo no tempo da dificuldade. Porque Barzilai significa homem de ferro. E que Deus coloque em pessoas de ferro na nossa vida. Pessoas que não vão se dobrar diante as circunstâncias que vêm nos atacar. Pessoas que vão nos surpreender e estender a mão nos momentos mais angustiantes, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, nos momentos terríveis, nos momentos em que não temos sequer um alimento para pôr na boca. Davi então se refugia para uma cidade chamada Maanaim. Essa cidade, ela ficou marcada porque quando Jacó passou por lá, ele viu alguns anjos. E aí o nome da cidade, acampamento de anjos. Lá refugiado em Maanaim, ele conseguiu deixar um espião em Jerusalém, chamado Uzai. Aitofel, aquele que se rebelara
se tornou conselheiro de Absalão e dava conselhos acerca dos planos e das estratégias a serem seguidas. Uzai, ele vem até Absalão e oferece o seu serviço, mas ele estava como um espião de Davi. Alguns conselhos são dados a Absalão. O de Aitofel é que ele deveria ir até onde estava Davi, com os homens de Israel, pelejar uma guerra, aproveitando que Davi estava cansado, estava fadigado, estava angustiado, porque a vitória era certa. Ele acreditava que a vitória poderia ser dada a Absalão, e ele poderia assumir o reinado de uma vez por todas, e matar o seu próprio pai. Uzai, como um espião de Davi, vai também dar um conselho, e o conselho de Uzai é tremendo. É uma estratégia de alguém que é leal ao rei. Ele diz assim: olha, não é bom ir até Davi, porque Davi tem valentes com ele. O rei Davi, ele não está só. Ele tem um exército que ele preparou lá na caverna de Adulão. Esses homens são homens diferenciados. Esses homens são homens valentes. São homens que não deixam a espada cair, mas pelejam as guerras do rei. Não é bom ir até Davi. Entenda, você também tem valentes ao seu lado. Você tem pessoas valentes para te ajudar. Essa pessoa que está do seu lado aí não é qualquer pessoa. Ela é um valente de Deus. É alguém que sabe sobre guerras. É alguém que peleja nas madrugadas, na intercessão. É alguém que ora pela tua vida. É alguém que paga preço por você. Você está de pé porque tem alguém valente do teu lado. Talvez você até chora. Talvez você até perde o sono, mas tem alguém que está orando por você, tem alguém que está intercedendo pela tua vida, tem valentes de Deus junto contigo, você não está só nessa guerra. O conselho é acatado. Davi está em Manaim, sustentado principalmente por Barzilai, que era muito rico. Maquir também era muito rico. Esse Maquir, abro esse parênteses, ele foi quem edificou Lodebar. Há um mito, há uma mística, que Lodebar é a terra do esquecimento, mas Mefibosete foi muito bem alimentado em Lodebar, porque Maquir era rico e edificou a cidade. Então, Mefibosete não sofreu, como muitos por aí pregam. Mas isso é uma outra mensagem, como alguns pregadores dizem. Absalão, ele vai levantar o seu exército. Os de Israel. Judá, Benjamim está com Davi. Eles vão guerrear no bosque de Efraim, que é uma extensão da floresta de Gileade. A amaríssima, a peleja amarga acontece. Absalão, quando ele vê que os homens de Israel, de Judá, os homens de Davi estão prevalecendo, ele vai largar a sua carroça com os seus cavalos viçosos, vai montar em cima de um mulo, que era destinado à família real, e vai tentar fugir de dentro do bosque, de dentro da floresta. Entenda, a batalha está acontecendo dentro de uma floresta. A batalha é sangrenta, a batalha é árdua, os homens de Davi prevalecendo. Quando Absalão, ele monta no mulo e vai fugir desse exército, a sua cabeça fica presa num galho de carvalho. O seu cabelo deve ter atrapalhado. Ele ficou preso pela cabeça e não pelos cabelos. Está certo que o seu cabelo pesava 2 quilos, 280 gramas. Mas ele ficou preso pela cabeça. Porque quando Deus quer encerrar, ele pega o mal pela cabeça. Davi está nas portas, nos portões de Manaim. Ele não foi à peleja. Ele não foi para essa guerra. A ordem que Davi deu aos seus 3 generais que ele determinou para essa batalha, que era Joabe, Abissai e Itai, era para que tratasse o jovem com brandura. Ele já não chama Absalão mais pelo nome, ele chama de o jovem. Trata o jovem com brandura.
Não prejudica ele não fere ele não. Davi é cheio de graça. Davi tem uma unção extraordinária. Ele errou muitas vezes. Ele pecou e está sofrendo a consequência do pecado. Mas jorra graça da vida dele. Jorra perdão dele. Ele fala, não mata ele não. Ele ainda tinha esperança de estabelecer novamente a aliança com seu filho. De deixar com que as coisas fiquem em paz. Mas entenda, a palavra que saiu da boca de Deus era de divisão. A palavra que saiu da boca de Deus era da espada cortando. E quando Deus fala, não há homem nenhum que resolva a profecia de Deus. Quando ele está preso pela cabeça, Joabe ouve o mensageiro dizer acerca disso. O mensageiro fala acerca do fato, e ele questiona o mensageiro. Joabe questiona o mensageiro: por que você não acabou com ele de vez? Eu te daria 10 ciclos de prata. O mensageiro repreende a Joabe e disse: jamais eu faria isso contra o filho do ungido do Senhor, nem por 1000 ciclos de prata. 10 ciclos de prata pagava um ano inteiro de trabalho, imagina 1000, eu nem fiz a conta. Joabe então taca-lhe 3 dardos, os dardos ferem o coração de Absalão, e vem com ele 10 escudeiros que carregavam as armas de Joabe, e termina de finalizar o trabalho, coloca o corpo dentro de um buraco e tampa com pedras. O mensageiro vai e se prontifica a levar a mensagem até Davi. Joabe repreende e diz: não, é melhor o cuxita, que é habilidoso nas pernas, é rápido, para entregar a mensagem. Acaba que os dois vão entregar a mensagem para o rei. Quando o primeiro chega, e ele fala acerca da vitória dos homens de Davi contra os israelitas, Davi pergunta: como vai o jovem? Ele não responde, a mensagem está incompleta. Então ele é deixado de lado, e vem o cuxita e se apresenta diante do rei, e a mensagem a pergunta de Davi é: como vai o jovem? O cuxita responde que todos os inimigos do rei tenham o mesmo destino. Davi começa a clamar, se angustiar, porque ele fica sabendo da morte de seu filho, e a frase é: Absalão, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho Absalão, quem puderas eu teria morrido em teu lugar. E ele repete por algumas vezes. Era costume, na angústia, um judeu repetir o nome do falecido por algumas vezes. A sentença se cumpre na vida de Davi. Em meio a isso tem um homem com muita habilidades bélicas, com muita destreza na função que ocupa, capaz de executar os planos. É um truculento, é alguém que não tem medo de pegar uma espada e ferir. Esse é Joabe. Caráter? Nenhum. Habilidade? Muitas. Destreza com a espada na mão e armas? Ele é o top. Um coração para cumprir o mandato do rei, que era não fere o jovem? Ele não teve. É alguém que quer fazer as coisas pela força do próprio braço. É alguém que quer executar pela força da própria mão. É alguém que despreza a autoridade do rei. É alguém que rejeita a palavra do ungido do Senhor. Tem habilidade? Tem, mas caráter falta. O problema de muitos guerreiros espirituais, no contexto geral, universal da igreja, é que eles têm até habilidade, até pregam bem, até cantam bem, até evangelizam, até oram aparentemente palavras extraordinárias, mas o coração é corrupto. Na primeira oportunidade fere, na primeira oportunidade ataca, na primeira oportunidade pune, na primeira oportunidade mata, na primeira oportunidade descumpre a palavra do ungido do Senhor. O texto que eu li é uma outra rebelião, uma rebelião para Davi pior do que a primeira, porque quando Seba, filho de Bicre, toca a buzina, 10 tribos se juntam a ele.
Apenas Judá e Benjamim ficam com o rei. Uma nova rebelião surge. Uma nova rebelião acontece. E muitos seguidores acompanham esse tal de Seba, filho de Bicre, que a Bíblia menciona como homem de Belial. Um homem ruim. Um homem ardiloso. Alguém que tem influência, mas que não respeita a autoridade do rei também. Na ocasião em que Seba, filho de Bicre, se rebela e leva 10 tribos contigo, ele destitui Davi, Joabe do posto, porque ele não fez conforme a palavra de Davi. Então ele destrona Joabe do seu posto e coloca Amasa em teu lugar. Eu acabei de falar de um homem que tem habilidade para cumprir a função, que não tem caráter. Davi, para resolver o problema, ele escolhe alguém que tinha caráter, Amasa, que tinha uma barba densa. Porém, ele demora além do tempo que havia sido determinado, 3 dias. Em 3 dias, ele deveria preparar o exército e ir ao encontro de Seba, o filho de Bicre. Ele começa a demorar, por quê? Porque lhe falta habilidade. Para Amasa falta destreza. Para Amasa falta capacidade. Ele até tem caráter. Ele até é um homem bom. O coração dele é diferente. Mas falta habilidade. Entenda, meus irmãos. Pela falta de habilidade, pela falta de destreza de muitos obreiros, de muitos de nós, e pelo atraso em fazer aquilo que o rei manda, os Joabes estão fazendo muitas coisas por aí. Os Joabes espirituais. O que Deus requer de nós é pressa. Porque Deus tem pressa para curar. Deus tem pressa para salvar. Deus tem pressa para libertar. Deus tem pressa para nos usar na presença dEle. O problema é que nós deixamos tudo de lado. Eu vou orar depois, eu vou ler a Bíblia depois, eu vou me consagrar depois. E aí se atrasa. Mas o Seba está se rebelando. E o Joabe continua executando os seus feitos. Cabe a nós aproveitar o tempo, remir ele, e fazer a obra do Senhor. Obreiros lentos são obreiros que nós não conseguimos trabalhar com eles. É alguém que você não quer do seu lado, porque vai atrapalhar o progresso da obra, o avanço da obra. Esse obreiro, ele fica medindo o culto, ele fica medindo a palavra, ele fica escolhendo qual culto que vai vir. E nunca cresce, por quê? Porque ele é lento. Enquanto que os outros crescem. Porque nós somos pessoas que temos habilidades para fazer a obra de Deus. E temos um caráter ilibado na presença dEle. Deus, nessa igreja, deu capacidade para nós. E também nos deu um caráter diferenciado. Essa igreja, ela é diferenciada. Essa igreja tem pessoas que têm equilíbrio. Essa igreja tem pessoas que crescem, tanto na graça quanto no conhecimento. A graça é o poder que opera em nós. O conhecimento é as habilidades que adquirimos a cada dia. Esses somos nós aqui na presença do Senhor. Quando Amasa está chegando, está quase perto de onde está Seba, Joabe se prontificou por força própria, junto com o seu irmão Abissai, e chega. Eu lendo o texto, nós podemos ver que quando Joabe chega, ele tem um cinto em sua cintura e uma espada que estava ali. Essa espada foi colocada no lugar que não era de costume. Quando ele chega, ele de propósito deixa a espada cair. A espada cair é a negatividade para um guerreiro. A espada cair é a confirmação da decadência espiritual. Quando ele vai ao encontro de Amasa, ele sauda Amasa. Vai tudo bem contigo, meu irmão? Vai tudo bem. Havia uma afeição entre eles, porque eram homens de guerra. Amasa se prontifica a dar o ósculo, que era comum aos judeus, como símbolo de afeição. A barba, que era densa, símbolo da maturidade, Joabe pega por ela e crava a espada na quinta costela. O único golpe fez com que as entranhas de Amasa se escorressem pelo caminho. E ali ele finaliza o seu concorrente, aquele que assumiu o seu posto, aquele que assumiu o seu lugar. Joabe, pela espada caindo, pelo ósculo,
passa a prefigurar o Judas Iscariotes do Antigo Testamento. Tendo em vista que Judas dá um beijo no ungido do Senhor, no nosso Senhor Jesus. Tendo em vista que as entranhas de Amasa estão ali, os homens passam e ficam assustados. Então Joabe vai ao encalço de Seba, o filho de Bicre, que está na cidade de Abel Bet-Maaca. Essa cidade é uma cidade que era mãe em Israel. É uma cidade tradicional. É uma cidade fortificada, que tinha muros. Quando ele chega na cidade, ele monta uma rampa de acesso e começa a empurrar o muro com os seus homens. Ele estava com os quereteus, com os peleteus e também com os valentes de Davi. E eles começam a empurrar o muro. Dentro da cidade está Seba, filho de Bicre. É aí que surge uma mulher, que o nome dela não é mencionada, mas as características dela são fantásticas. Uma mulher que é pacífica em Israel, uma mulher que gritou e interpelou Joabe, uma mulher guerreira, uma mulher sábia. Deus requer das mulheres aqui que clame, que grite, que busque pela tua casa, que busque pela tua família, que seja uma mulher pacífica, como foi essa mulher em Israel. Ela pergunta quem é Joabe, já sabe quem é ele, ela se apresenta, e Joabe diz: olha, não, a questão não é com a cidade, a questão é com um só homem, que ele é do monte de Efraim, o nome dele é Seba, dai-me somente este, e o problema é resolvido. A mulher convoca o povo, e eles vão procurar Seba. Sabe o que a mensagem fala para nós nessa noite? Que nós devemos tomar cuidado com aquilo que entra pelos nossos muros. Qual é o Seba que entrou na nossa intimidade? Qual é o corrupto que entrou pelos nossos muros? Muro fala de proteção. Muro fala do nosso corpo. O interior é a nossa intimidade. O que entrou na nossa intimidade nós não vimos. O que entrou na nossa intimidade nós não percebemos. Qual é a corrupção que está no nosso meio e está atrapalhando as nossas vidas? Porque muitos iriam morrer, crianças, idosos iam morrer, porque Joabe é sanguíneo, e Joabe não tem problema nenhum em matar, em ferir. O que entrou na intimidade e nós não percebemos? Qual foi a brecha dada da nossa vida e um perigo entrou pelos nossos muros? Nossa, Deus falou tão forte comigo nessa palavra. Deus falou tão forte comigo através dessa história, que nós venhamos atentar os nossos olhares para as pessoas que se aproximam das nossas vidas e vêm ferir a nossa vida secular, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, atacar até a nossa vida emocional e prejudicar o nosso avanço na obra do Senhor. Que nós devemos identificar o Seba, os homens de Belial, os corruptos que nos atrapalham, e viemos entregar na mão dos juízes, ou na mão, melhor ainda, do próprio Deus. Essa mulher ordena que o Seba, quando ele é encontrado, e de fato foi, que a cabeça dele seja arrancada. Ela não cortou a mão, ela não disse para cortar as mãos, para que ele volte a pegar numa espada. Ela também não disse para cortar os pés, para que ele volte a correr e caminhar e perambular por aí. Mas ela disse para cortar a cabeça. A cabeça é a torre de comando. A cabeça é a torre de comando. E que nessa noite, o mal que ataca nossas vidas venha ser cortado no comando, na cabeça. Nessa noite eu quero profetizar na sua vida que o mal vai deixar de prevalecer, que a afronta do inimigo cai por terra agora em nome de Jesus. Que toda afronta de Satanás perca o efeito pelo poder do nome do Senhor. Que tudo aquilo que te afrontou, que tudo aquilo que entrou na tua intimidade seja repreendido, e que todo mal seja cortado pela cabeça agora, em nome de Jesus. Que toda retaliação do mal seja repreendida, que toda peste maligna
seja repreendida em nome de Jesus. Que toda doença, que toda enfermidade, que tudo aquilo que nos atrapalha venha perder o efeito pelo poder do nome do Senhor. Que os espíritos malignos venham ser repreendidos pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Se põe em pé nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a palavra nessa noite. Que nós venhamos nos atentar para aquilo que tenta infiltrar a nossa vida, para aquilo que tenta nos atacar, nos infiltrar nossas vidas. E que em tudo, quando você identificar o mal, seja ele qual for, de pessoas ou de situações, a palavra nessa noite é: corta pela cabeça. Não fica bravinho não, se vão olhar feio, deve estar com fome, porque cara feia é fome, se vão ficar falando, deixa acontecer, e o melhor de Deus irá triunfar. Enquanto o grupo de louvor adora, venha receber a tua unção para selar a tua vitória nessa noite e o nome do Senhor continuar sendo glorificado.